Este é o Baião de Dois, um programa de entrevistas da revista indisciplinada de Poesia e Mais. E a todos que nos assistem e nos ouvem, sejam bem-vindos. Esta é uma realização da revista Poesia Avulsa, tem a produção de Rogério Boechat e About Produções e está disponível no canal da revista no YouTube e em podcast no Spotify. Este programa é apresentado por André Meres, poeta e editor da revista. Olá, André. Bom dia, Rogério. Dando início, então, agora a mais um Baião de Dois, hoje com a presença de Pablo Nomás. Pablo Nomás é multi-instrumentista, compositor e arranjador. Ele fez do modo de vida itinerante sua maior escola, tocando e trocando vivências com músicos de mais de 12 estados brasileiros e 5 países da América do Sul. Em 2012, já morando em São Paulo, funda a banda Tecoporã com outros músicos de rua que tocavam nos metrôs de São Paulo. Tudo bom? Bom dia, tudo bem. Seja muito bem-vindo ao Baião de Dois, Pablo. Obrigado. Eu separei aqui umas questões aqui, tem muita coisa para a gente falar, mas primeiro, eu quero dizer para você que é um prazer muito grande recebê-lo aqui, porque aqui em casa a gente é fã do Tecoporã de verdade. Até uma camiseta, já vi vocês tocando no Parlapatões uma vez, e a gente gosta bastante aí do trabalho do Tecoporã. Já virou até tema de dramas familiares aqui, algumas músicas, tá? Seria Espelhos, não? A música tema. Exatamente. É espelho mesmo. Então, mas o motivo da nossa entrevista aqui não é esse, né? É uma parceria póstuma que você fez com ninguém menos que o escritor uruguaio Eduardo Galeano. O título da canção, Deuses do Metal, e apesar de você ter me enviado a pré-produção, eu lendo a letra da música, me pareceu algo como uma oração de protesto, se é que isso é possível, né? Então, só para quem está ouvindo aqui e assistindo a nossa entrevista, poder entender, explica para a gente, quem são esses deuses do metal? Nossa, essa já é uma pergunta já de começo. Cara, Deus do Metal. Deus do Metal, assim, para mim é a minha música de todas que eu fiz e gosto muito, mas ela para mim é uma música especial, assim. Porque eu acho que ela condensa muito ali para quem tá mais ou menos entendido desse rolê, muita coisa da problemática do nosso planeta, se for tratar a gente como um coletivo planetário, né? Ali tá, como você disse, uma oração, porque acho que ela pega elementos assim do catolicismo, principalmente essa coisa da oração, da Ave Maria, da mitologia do Apocalipse, e só que tratando de corporações, assim, e da ação delas no mundo, e, na verdade, vai muito mais além, né, cara? Mas ia ficar um papo realmente bem alienígena aqui, se a gente fosse entrar nesse campo. Mas ela tá feita já tem um tempo, já tem alguns anos que eu venho trabalhando nela, e a letra já vem de um tempo aqui, eu fui lapidando, e, na verdade, terminei ela agora na pandemia. E o único verso que veio da pandemia realmente é o baile de luva e máscara, que a gente está vendo aí, né? Mas Deuses do Metal, ela surgiu e começou falando sobre os chemtrails. Eu não sei se vocês já leram sobre ou se informaram sobre os chemtrails. Os chemtrails, a gente vê aviões, né, cara, que passam largando fumaça no céu de fora a fora, assim. E isso é um fenômeno mundial. No Brasil, já acho que há mais de 20 anos já tem a presença dos chemtrails, no mundo desde os anos 90. Tem documentários sobre isso, e é uma coisa meio super estranha por si só, porque nunca ninguém explicou isso satisfatoriamente. É uma coisa que está ali, ninguém explicou, ninguém fala nada, quando fala é desinformação. Porque, nossa, não, foi ali a gasolina que eles dispensam, ou que condensa, não sei o que. Sempre tem uma explicação de um especialista sobre isso e que não fala o que realmente é. Porque o que realmente é bem sujo, né?
E eu tive oportunidade, assim, eu acompanhei, por exemplo, essa brisa com os chemtrails, né? O que são, o que eles provocam, isso começou há uns 8 anos atrás, assim. E eu lembro que... Você lembra daquela seca que teve em São Paulo? Sim. Um ano que teve um racionamento, aquele ano pior, assim, Seguido. na questão das chuvas. Então, como eu já estava estudando bastante esse tema, assim, principalmente com um cara que chama Taki Takeshita, que é um cara de São Paulo, que hoje mora no sul de Minas, numa fazenda, e ele trabalha fazendo orgonites e tal. E eu estava estudando muito por conta dele, seguindo os vídeos dele, as informações e buscando outras coisas também que já eram faladas sobre isso. E eu tive a oportunidade de fazer quase que um estudo empírico mesmo da ação desses chemtrails na cidade de São Paulo, ali na laje da Casa Barco. E porque quando eu cheguei em São Paulo, que eu vi que tinha um padrão climático, assim, no verão, sei lá, fazia 2, 3 dias de calor forte, aí chovia, chovia pra caralho, e aí ficava mais 2, 3 dias mais fresco, esquentava, chovia de novo. Assim, tinha esse ciclo, assim, quando eu cheguei em São Paulo. Durante alguns verões, que culminou nesse verão, que eu não lembro se foi 2015, do racionamento, que São Paulo secou, eu estava bem, sabe, focado nessa coisa do chemtrail, porque eu via ele todo dia, eu via os chemtrails e acompanhava em grupos falando, hoje Santa Catarina amanheceu assim, não sei o quê, e eu pude observar a mudança do padrão de chuvas de São Paulo, que passou praticamente a não existir. E o que acontecia? Fazia aqueles 2, 3 dias de calor forte, que a gente falou antes, e aí dava uma nuvem preta, assim, que eu olhava da laje do barco, e começava a dar uns pinguinhos, mal molhava a rua e começava a surgir buracos, assim, nas nuvens, e ela se dissipava, como que por mágica. E eu não me lembrava de ver esse tipo de coisa no céu antes, sabe? Achei super, super estranho, e como eu já estava nesse estudo, e vi os chemtrails sendo feitos, obviamente uma coisa está super conectada com a outra, que é a geoengenharia do clima, que é a possibilidade da tecnologia hoje facilitar a chuva ou secar a nuvem, dependendo dos metais que você joga no céu, na atmosfera, pelos esses aviões de chemtrails, que são os deuses do metal também, né? Tem outras visões também, outros links, mas essa música começou para cantar os chemtrails e a geoengenharia do clima e essa coisa toda. Então, eu quando você me falou dos chemtrails, eu fui pesquisar e eu vi que isso é tratado muito como uma teoria da conspiração, né? Que tem muita gente que sai querendo alucinar e dizer que é uma teoria da conspiração para tentar diminuir a importância de investigação do que realmente isso significa, né? E aí, indo nessa pesquisa para preparar aqui o nosso papo, eu peguei até a Monsanto, que também é uma outra coisa que você faz referência, né, na música. A referência à Monsanto, que parece que foi adquirida pela farmacêutica Bayer, e essa Monsanto acumula processos e mais processos em seus mais de 100 anos de existência e destruição, protagoniza uma disputa antiga entre ambientalistas e tecnologia, o que não é verdade, né? A disputa não é entre ambientalistas e tecnologia, a disputa é entre o Deus capital e o respeito à vida, né? De um modo mais amplo, não é isso? Total, cara. Na música, quando eu falo Monsanto, é uma dessas cruzamentos entre a oração católica, né, e essa, sei lá, essa denúncia da atuação das corporações, porque na letra, assim, Monsanto, Deus do céu e da terra, seria meu santo Deus do céu e da terra, Sim. porque ela age na terra com agrotóxicos e ela age no ar com os chemtrails, e não é só ela também, ela é uma das maiores, mas com certeza é um conglomerado aí de mega empresas e de interesses escusos, né, que nos envenenam tanto assim na terra como no céu, sabe? E aí, só para fechar aquele negócio lá que eu estava falando, então eu pude observar nesse tempo de São Paulo da seca,
como isso começou a acontecer muito frequentemente. E não chovia, não chovia, não chovia. E chemtrail, chemtrail, chemtrail. E depois daquela crise, melhorou um pouco, assim. Vejo menos incidência de chemtrails hoje em São Paulo, mas eles de vez em quando estão sempre aí. Agora, o que eles querem fazer com isso, né, os objetivos dele, realmente, aí eu abro um campo da especulação e tudo mais, mas com certeza eles estão agindo e agem com pequenos planos ali, testes também. O primeiro cara que fez chover oficialmente parece que fez isso em 1940. Ele, no mesmo sistema, ele meio que lançou uma espécie de bomba para o céu, explodiu com um elemento químico e ele conseguiu fazer chover, né? Porque as partículas interagiam com as partículas atmosféricas e facilitava a precipitação. Então, se pensar que o primeiro cara fez isso em 1940, daqui a pouco vai fazer um centenário de estudos disso. Naturalmente, os caras estão super avançados nisso aí. Você pensa, para um avião jogar isso no céu, ele tem que contar com a cumplicidade de uma ANAC, de uma Agência Nacional da Aviação Civil, de governos, de mídia repórteres que não vão falar sobre aquilo, ou se forem falar, vão falar. Vão distorcer. Exatamente. Então, se parar para pensar, você vai ver que realmente é uma coisa muito articulada, né? Sim. Tipo a facada do Bolsonaro, você tem que contar com, sabe, com um grande esquema também para que aquela mentira ali seja veiculada. Então, você não é só o Bolsonaro que está mentindo, é toda a mídia, também a polícia, é o médico que atendeu, é o hospital, sabe? Os repórteres que não vão falar daquilo. Então, para coisas grandiosas desse tipo, tanto a facada no Bolsonaro quanto o chemtrail, você precisa realmente de um grande acordo ali entre vários setores da sociedade importantes para aquilo poder ficar, né, em segredo, ser manipulado da maneira conveniente, né? E uma das formas de manipulação é essa que eu me referi aí. Eles querem criar uma falsa disputa entre ambientalistas e tecnologia, sendo que não é nada disso, né, cara? Porque, assim, os ambientalistas não podem ser os vilões que impedem o desenvolvimento tecnológico. Eu acho que tem uma discussão aí bem equivocada também, que contribui com tudo isso aí que você está falando, que é de colocar os ambientalistas como um impedimento. Isso é uma coisa que a gente está ouvindo muito falar atualmente. E tudo tem, eu acho que vale a pena, já que a discussão aqui são os chemtrails e toda essa destruição sistematizada, sistêmica, né, Pablo? Então, assim, não tem divisão entre ambientalistas e tecnologia, não. A divisão é entre quem está pensando em grana e quem está pensando na vida. Exatamente. Essa divisão talvez seja entre ambientalistas, quem pensa na vida, e quem prioriza o lucro acima de tudo, né? E não vê não tem barreira, não tem freio ali que impeça os caras de seguir adiante, se o lucro é a meta maior, né? Tempos bizarros. E acho que Deus do Metal fala sobre isso, sobre tempos bizarros. A gente pode começar a falar sobre a experiência da visita ao Galeano e tal. Então, eu fiz uma pergunta aqui sobre isso, que é o seguinte, a sua primeira tentativa de encontrar com o Galeano foi uma consequência desse modo de vida itinerante, né, cigano até, que a sua própria biografia atesta. Mas parece que essa primeira tentativa não rolou. Eu queria que você contasse para a gente aí como foi essa primeira tentativa de ter essa conversa aí com o Galeano, como foi, como que rolou esse encontro. Entendi. Bom, essa coisa com o Galeano, o primeiro encontro com o Galeano realmente foi um contato com a obra dele, que uma amiga argentina perguntou: você conhece o Eduardo Galeano? Eu falei: não, como né, boa parte das pessoas, nunca ouviu falar. E ela falou: não, cara, você tem que ler esse cara, porque ele vai explicar a história do teu país, do meu país, e o que nos une, né, cara, nessa história toda. E eu li o primeiro livro, né, cara, acho que foi As Veias Abertas da América Latina, que é o maior clássico dele, já na Bolívia, talvez 2 anos depois dessa conversa. E foi super engraçado, porque no dia que eu comecei a ler o primeiro livro do Galeano, As Veias Abertas da América Latina, uma falsa polícia invadiu meu quarto lá eu estava em Cochabamba, ou Santa Cruz da Sierra, não me lembro, Santa Cruz. E a gente estava fumando dentro do quarto, cara, e bateu uma galera vestida de policial, mas depois a gente foi descobrir que não eram policiais de verdade, assim.
era tudo um golpe, né? Mas sei que eles pegaram toda a nossa grana e ficou aquele terror psicológico, 3 caras armados, porque fumar marihuana em Bolívia é crime, delito muito grave, que não sei o quê. E a gente não entendia espanhol, cara. A gente tinha acabado de chegar, a primeira semana de Bolívia, e a gente ficou louco, né? Não entendendo. Fudeu, mano, você preso nessa porra. Já acabamos de chegar, estamos em cana, os caras, mano, invadiram o quarto real oficial, assim, blá, cena de filme. Mas no final eles, cara, eles não acharam ou não quiseram achar a maconha, eles levaram o dinheiro que a gente tinha. Não era muito, mas né, era uma grana. E isso, cara, já foi muito engraçado. Foi no dia que eu comecei a ler o Galeano, já aconteceu essa fita. E depois descobriu que nem policiais eram. É tudo um esquema que era com o dono do lá da pousada que a gente estava, do hotelzinho Chinfrim, que sempre que chegava alguém, era uma maneira dele ganhar dinheiro, extorquindo, principalmente gringo, né? Europeu, que estava por lá. Tá, beleza. E aí, bom, nessa época eu viajava bastante e comecei e depois disso eu gostei muito do Galeano e comecei a ler e buscava em sebo sempre outro livro, outro livro, outro livro. Fui lendo a obra dele, que são mais de 25 livros. E como eu ficava viajando para cima e para baixo, né, meio que sem objetivo, a não ser viajar e viver o momento, num desses momentos alguém falou, conversando sobre o Galeano, falou, por que você não vai a Montevidéu, pô? Ele tá sempre no Café Brasil lá, você consegue falar com ele é super acessível. E eu achei aquilo uma ótima ideia e, e fui fazer essa viagem para Montevidéu. Antes, aí depois, quando eu comentei com os outros amigos, tô a fim de ir a Montevidéu, de repente encontro o Galeano. Começaram a falar, filma isso, cara, filma isso. E isso em 2010, né? Não era tempo de não celulares, né, cara? Sem smartphone e tal, quem tinha era não tirava nem foto. Pelo menos no meu ciclo de amigos, assim, não sei. E aí eu acabei passando no Paraguai antes para pegar uma filmadora simples aí, Paraguai, baratinho, né? E descer ali para Montevidéu. E fui. Quando cheguei lá, o Galeano, eu encontrei a casa dele. Mas foi uma parada louca porque eu cheguei em Montevidéu, na rodoviária, eu fui pingando, né? Tipo, do Rio para São Paulo para Curitiba, de Curitiba para Florianópolis, interiores, aí fui descendo assim aos pedacinhos. E aí, quando cheguei lá, era meu único objetivo realmente era encontrar o Galeano e fazer uma pequena entrevista com ele. Eu me lembro que eu cheguei na rodoviária e eu falei, cara, como eu vou achar, né? Falei, cara, eu vou perguntar aleatoriamente para uma pessoa se ela conhece o Eduardo Galeano, que acho que aí eu vou, de repente, encontrar alguém que possa indicar. E eu comecei a perguntar aleatoriamente às pessoas, você ouviu falar do Eduardo Galeano, você conhece? E para minha surpresa, muita gente falava, não sei quem é. Falei, beleza, né? Lá como aqui. E em algum momento, acho que, sei lá, na 10ª pessoa que eu perguntei, nesse primeiro dia, falou, sim, pô, porque Montevidéu, comparado com São Paulo, é tipo, muito pequeno, assim, né? Então não é uma puta, apesar de ser a capital, não é uma puta cidade grande do caralho. Pelo contrário. E aí uma moça falou, sim, pô, eu conheço, gosto muito, tal. Eu sei que ele mora no bairro Malvin, né? Que era o bairro Malvin. E eu falei, pô, beleza, ir para esse bairro então. Aí tomei um ônibus, fui, cheguei no bairro, comecei a, né, tomar um cafezinho ali, conversar com o povo. Nessa época eu vendia artesanato, então toda a comunicação também era uma oportunidade de vender alguma coisa e arrumar um dinheiro, né? Coisa que a gente não tinha, nunca teve. E aí, cara, cheguei no bairro que ele morava, começando a trocar ideia com as pessoas e tal, conversar, sempre com violão também, que levava comigo. E aí alguém falou, pô, eu sei que ele mora naquela rua tal ali. Puf, aí eu fui. E lá nessa rua eu acabei descobrindo qual que era a casa dele, né? E aí eu tentei um primeiro contato. Então, aí eu cheguei na casa dele, descobri qual que era, mas ele não estava lá, ele estava na Espanha. Mas aí tinha um cara que era tipo um secretário barra amigo dele que foi muito gentil, assim, o cara, não, ele tá na Espanha, cara, não sei o quê. E eu contei a história, falei, porra, vim lá do Rio de Janeiro só pra encontrar o Galeano, cara. Ele, mas não tá. Fala o seguinte, quando ele aí a gente trocou e-mail, falou, né, quando ele voltar, eu te comunico por e-mail e você vem aí. Falei, beleza. Só que, cara, isso poderia durar meses, né? Não sabia quando que ele ia voltar. Ele falou, cara, não sei quando volta,
E aí eu peguei e voltei pro Rio de Janeiro, porque eu já tinha outras coisas também que fazer. Voltei naquele mesmo pinga-pinga, sabe? 20, 30 dias de viagem entre Montevidéu e Rio. E mal cheguei, assim, no Rio de Janeiro, na minha casa, o cara me manda um e-mail e fala, o Galeano vai chegar semana que vem. Eu falei, caralho, mano. Voltei tudo de novo. O que na época também era pura diversão, né? Não era uma questão isso. Fazer essa viagem era vida. Então não era uma, porra, vou ter que voltar aqui. Beleza, vou voltar tudo de novo. Né? Fazer todo aquele trecho. Era sozinho que você viajava? Geralmente, sim. Nessa segunda ida ao Uruguai, eu fui com uma amiga minha do Espírito Santo, a Rebeca, e ela acabou indo junto. Foi bem legal. Então, e aí dessa segunda vez, sim, o Galeano estava lá. E aí foi uma onda, né? Porque eu acho que o cara tinha comentado com ele, falou, tem um menino do Brasil aí, que tal, queria falar com você, tá, beleza. E tem uma história muito legal, assim, porque nessa segunda vez que eu fui ao Uruguai, me hospedou um cara, um tiozão, assim, Jorge, né? E Jorge também tinha aí seus 70 anos na época, 60 e vários, 70, bem tiozão mesmo. E ele tinha ficado exilado, ele passou 10 anos exilado na Suécia, eu acho, por conta da ditadura uruguaia. E ele era um cara tão ou mais interessante que o Galeano, assim, a nível de histórias, de experiência de vida. E ficar uma semana na casa dele, assim, foi muito rico de saber sobre, sabe, a ditadura uruguaia, a história, os processos que ele viveu, o exílio, né? E foi ótimo. Só que como ele era bem velhinho, eu tinha que chegar até 10 horas da noite na casa dele. Porque tinha um portão, sabe, era um pouquinho afastado, ele tinha que ir lá abrir a porta. Então ele falava, ó, não passa das 10. Se você passar das 10, você vai dormir na rua. Eu falei, tá bom. E funcionou super bem. Exceto um dia, que eu, né, fui no rock até mais tarde, cheguei lá e eu tinha que chamar ele do portão, cara. Já era 10 e pouquinho, nem era tão mais assim. E é muito difícil você gritar Jorge. Tenta você ver depois. Jorge! Jorge! E Jorge. E, cara, ele não me abriu a porta e nesse dia eu passei mal, cara, porque estavam. Não era inverno, não, mas, cara, Montevidéu é muito para baixo no mapa, né? Frio. Nesse dia eu fiquei na merda, na rua, um vazio, não tinha ninguém. Caralho, velho. E aí eu não tinha onde dormir, assim, exatamente, mas tem uma praça perto. É a praça, né, cara? É o banco da praça e tudo mais. Mas, cara, tava muito frio, tava congelando. E aí eu saí, bicho. Por que eu tô contando isso, cara? Porque esse foi o dia anterior à conversa com o Galeano. E acabei que eu tive que dormir meio que na rua, assim. Eu me lembro que passou uma tiazinha, meu irmão, me trouxe um cobertor. Ela trouxe banana, o iogurte, trouxe uma sacolinha com comida, assim, né? Porque ela me viu naquela situação, falou, o que você tá fazendo aí e tal? Aí, pá, porque o cara que me hospeda e tal, eu expliquei. Ela, calma, eu vou te trazer uma coberta. Aí trouxe coberta com uma sacola com muita comida. E aí eu acabei dormindo um pouquinho melhor, numa coisa de um prédio, assim. E no outro dia acordei super cedo, né, cara? Porque, mano, foi uma noite muito mal dormida. Eu acordei super cedo e eu tava indo já pra fazer alguma coisa e eu passei na rua do Galeano. Minto, cara, posso voltar a história um pouco? Claro. Antes disso, eu tinha passado na casa do Galeano, a gente conversou, ele me deu um livro autografado, tal, que eu tenho, Patas Arriba, que é De Pernas pro Ar, a Escola do Mundo ao Contrário. E eu tinha falado com ele sobre a entrevista, ele falou, porra, não faço isso, tô de saco cheio disso, tipo, toma aqui um livro, tal, um abraço e tá bom. E eu falei, beleza. Mas eu sou bem, quem me conhece sabe que eu sou bem tinhoso, obstinado, insistente, chato. E aí eu escrevi uma carta para ele, 2 folhas assim, eu escrevi quem eu era, o que eu fazia da vida, por que eu tava lá, por que eu queria fazer aquilo, e lá. Escrevi uma puta cartinha bonita assim, dobrei, e aí cheguei no portão dele assim, mirei na porta e pau, joguei. Só que, cara, a carta fez uma curva, puf, caiu no meio do mato, no jardim, cara. Quando ela caiu no meio do jardim, eu falei, mano, já era. Eles nunca vão achar aquilo.
e fui embora. E aí, nesse dia que eu dormi na rua lá, eu passei cedinho e tava a empregada do Galeano varrendo, assim, o quintal. E aí ela falou, oi, Pablo, bom dia. Eu falei, bom dia. Ela, aqui, o Galeano leu sua carta. Eu falei, oh. E falou para você mandar um e-mail para ele, né? E aí, bom, enfim. E aí foi uma história porque, como não tinha celular, né? Nesse dia que eu encontrei com ele, eu estava tocando violino dentro dos ônibus lá em Montevidéu. E tocar violino dentro do ônibus, às vezes é aquilo que você entra de um, pega outro, você não sabe onde você tá na cidade. Né? E aí eu saí de um ônibus, era tipo, mano, aí entrei numa lan house para ver se o Galeano tinha respondido o e-mail. E aí, cara, surpreendentemente ele tinha respondido. Ele falou, e tinha concordado. Depois que ele leu a carta, ele concordou em dar entrevista. Que legal. E aí ele mandou um e-mail falando assim, esteja ao meio-dia na minha casa. Quando eu olhei assim no relógio, era, cara, 15 para meio-dia. Eu não tinha ideia de onde eu estava em Montevidéu. Por sorte, eu estava perto. E aí, cara, quando eu pegar ônibus, saí correndo, cheguei lá todo suado, cara, todo... E aí rolou de gravar, ele me recebeu na casa dele, a gente fez... Eu fiquei um pouco nervoso, eu não sou um cara de ficar nervoso, mas eu tava na frente de um cara que era, mano, para mim, um dos maiores escritores e uma das maiores riquezas literárias da nossa América Latina, se não do mundo mesmo. E tá na presença daquele homem ali, daquele senhor, cara, daquele baú de histórias e conhecimento e poesia e consciência, né? Sim. Realmente foi uma coisa incrível. Hoje, olhando para trás, ainda mais essa sequência de histórias malucas que me levaram a isso, realmente uma parada admirável, assim, tá ali naquele momento. E aí, bom, com aquela câmera que eu peguei no Paraguai, a gente conseguiu filmar 10 minutos, fiz algumas perguntas, não tinha preparado pergunta, era bem hippie, né? Ainda sou, mas era bem mais. Não preparei pergunta, nada. Cheguei lá meio que e agora? Galeano isso, Galeano aquilo, ele pá. Mas foi incrível. E o que ele falou ali, esse material, vai fazer 10 anos agora, em 2021, foi 2011. O que ele falou ali nas perguntas, né? Porque assim, o Galeano você pergunta uma coisa e ele abre um mundo, assim, né? E o que ele falou ali, coincidentemente, calhou muito com o momento que a gente está vivendo agora e com a letra de Deus do Metal. Sim. Então, eu não pensava em colocar essa fala do Galeano dentro de uma música, mas foi uma conexão tão doida entre a letra e o que ele fala, quando ele fala que é preciso abrir os olhos para outras realidades, para os outros mundos que o mundo contém. Tem muito a ver, assim, no profundo, com o que fala Deus do Metal, que não é só o chemtrail, não é só as trombetas apocalípticas do Wi-Fi, sabe? Não é só os arcanjos multinacionais, tem mais ali atrás. E essa coisa de outros mundos dentro de um mundo é exatamente isso, sabe? E tem uma outra parte também, que ele fala sobre o medo, que a nossa sociedade é criada para o medo. E ele fala assim, que a gente, na verdade, tinha que ver o outro não temer o outro, aquele que vem, sabe? Como se ele trouxesse uma doença misteriosa, mas ver ele como uma promessa, sabe? Que é não temer o outro e não viver no medo. A fala dele, na real, é muito linda, que eu não me lembro agora exatamente. Mas a fala dele é muito linda, cara, e encaixa perfeitamente com esse momento nosso de pandemia, lockdown, quarentena, Covid, sabe? Um mundo com novas regras. E sempre o medo, né? Sempre o medo sendo trabalhado pra gente fazer coisas que não são do nosso interesse, mas podem parecer que sim. Sim. Outra coisa que eu tentei estabelecer um ponto aí de diálogo entre o pensamento anti-hegemônico do Galeano, né? Pelo menos pelo que eu li no Veias Abertas,
que a luta é contra a hegemonia mesmo. E a gente percebe também nas outras letras, não só na Deuses do Metal, mas nas outras letras do Teco Porã, que tem um pensamento anti-hegemônico também, né? Tem muita anticolonialista e já existia, na realidade, essa ligação. Eu acho que foi só casar as ideias, né? Porque eu percebo que a influência do Galeano ela está presente não só nessa parceria póstuma que você fez, mas nas letras anteriores do Teco Porã, que é essa ideia do anti-hegemônico, essa ideia do anticolonialismo e tal. Queria que você falasse um pouco sobre isso aí. É isso mesmo? Total, total, cara, super. Porque, assim, na verdade, Deus do Metal nem tanto tem a ver com a obra do Galeano, mas ele tá lá, vai estar presente agora por conta dessa história toda. Mas a obra, acho que a minha obra é a obra do Teco Porã, que tem umas composições do Caio também, nesse primeiro disco, na Maguaçu. Eu acho que são composições meio galeânicas, nesse sentido de que total galeanescas, porque ele foi o primeiro contato assim que eu tive com um escritor que trouxe uma outra perspectiva, sabe, sobre fatos muito importantes da nossa história ou do nosso processo da colonização, nosso processo de construção da sociedade que a gente vive, né? O Galeano sempre muito poético e muito ferino e como uma espada assim implacável, tipo, mano, cortando cabeças da hipocrisia e da manipulação. E tem um livro dele que são as Memórias do Fogo, são 3 volumes, que ele vai narrando cronologicamente fatos históricos da nossa América Latina, da América no contexto geral, aí do Alasca à Patagônia, ele traz histórias. O Galeano é isso, ele é meio historiador, meio contador de histórias, junto, é meio inseparável. Então, por isso que muita gente não dá crédito a ele como historiador, porque ele também não tem a formação, mas ele é um escritor que fala sobre história, mas ele é um grande contador de histórias também, e muito poético. Eu ia dizer que eu acho que ele consegue unir o lirismo e a luta, né? Que às vezes é uma coisa que aparece meio dissociada. Ou é luta ou é lírico. E não é nada disso, né? Dá para juntar o lirismo e, inclusive, na Deus do Metal também tem isso. Ele consegue combinar isso de uma maneira magistral, assim, de contar coisas às vezes terríveis que te deixam assim com um sentimento de caralho, mano, como isso aconteceu, sabe? Só que de uma maneira muito, muito lírica, muito poética, muito bonita, sim, né? E acho que isso aí acabou realmente no Teco Porã saindo em canções como Samba do Descobrimento, que é uma canção totalmente galeanesca, total, sabe? E em outras também. Realmente foi uma puta influência para mim como ser humano, como compositor, né, que é uma consequência, e pro Teco Porã, que também é uma outra consequência disso. Então acho que a obra e as ideias do Galeano meio que estão dentro do Teco Porã, com certeza. Sim. E eu fiquei pensando em como um cara... Porque se você nunca tivesse tido contato pessoal com ele, você já teve contato por meio das ideias dele, né? E eu fico imaginando como uma ideia que esse cara construiu há tanto tempo encontra ressonância numa banda que, sabe, de tanto tempo depois. É fantástico. Por isso que às vezes a gente acha que o poder de alcance da arte, da literatura, da poesia, eu acho que às vezes a gente subestima esse alcance. Porque às vezes o alcance extrapola, é que nem eu te falei no início da entrevista. Eu fiz questão de falar, não é a tietagem, não. Eu falei, a sua música, a música do Teco Porã, fez parte de um momento importante da minha vida. Aí você já sacou, você falou, espelhos. Porque é assim, cara. Então eu acho que o artista tem que saber que a música dele tá indo, cara. E nunca subestimar a importância, né? Falei um negócio esses dias aí que é o seguinte: nunca subestime a importância dos poetas, eles nunca foram tão necessários, cara. Porque a poesia ela é tratada como uma futilidade e é muito o contrário, você não acha? Total. Tem uma tirinha até que fala, uma tirinha famosa que tá o cara assim,
vamos atacar esses canalhas com poesia. Eles não suportam poesia, cara. A Eu já poesia vi. tem muita força. Ela sozinha não muda o mundo, mas ela é um combustível poderosíssimo. A arte, a poesia, né? E entre outros, é um combustível que você pode canalizar para muitas coisas, inclusive para a luta social, né? Porque acho que a É, poesia, as palavras ditas de certa maneira, elas têm um poder de mudar a consciência, de plantar sementes. E isso, como você falou antes, não tem limite no tempo nem no espaço. Porque uma obra dos anos 70 pode chegar hoje para alguém e transformar profundamente essa pessoa. E essa pessoa pode estar do outro lado do planeta. E ela vai usar aquilo de ingrediente para o próprio trabalho dela, como a gente usou o Galeano para o nosso. E sim, então, e são coisas que são difíceis de perceber, às vezes. As conexões, muitas vezes, só estão claras dentro da cabeça do próprio artista. Mas elas existem e vão conectando artistas, pensadores, filósofos, poetas, sabe? De tempos memoriais, assim, sabe? Quanto que Platão, de repente, não chegou na nossa música, na nossa poesia, no, sei lá, no nosso cinema, qualquer coisa, sabe? Um cara sim, de milhares de anos atrás, ele permanece vivo na arte de outros, né? E com o sim. poder de permanência, de atravessar o tempo da própria arte dele. Então, são mega conexões espaço-temporais que a gente não tem muita noção, Pois mas que é. estão aí. A música também fala sobre muitas questões, né? Templo do supermarket, trombetas do Wi-Fi, que é essa alienação tecnológica. Aí você já fez referência ao baile de luvas e etc. Né? Tudo sob esse manto de veneno da Monsanto. E no áudio que você me passou, o Galeano fala sobre o medo, né? E das pessoas que quebram essa lógica controversa que se refere ao medo, ao outro como uma ameaça. É isso, né? Seguir sendo ameaça com arte, com música e poesia. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer, representar uma ameaça pacífica também, eu acho, né? Porque combater ódio com ódio, eu acho que não é o caso da arte. Eu acho que é isso que o Teco Poro tem feito, eu acho que é isso que eu tenho também tentado fazer com a minha poesia, que é incomodar, continuar incomodando, não é? Total, continuar incomodando e sendo contraponto, né, cara? Contraponto a um pensamento hegemônico que vem de pessoas que têm interesses que não são os nossos, e não só por isso, mas que são interesses baixos mesmo. Que é Sim, isso, cara, não importa queimar a Amazônia ou o Pantanal, se aquilo vai me trazer centenas de milhares de dólares através de negócios, né? sim. Não importa, sei lá, trancar. Enfim, cara, eles fazem de tudo, né, cara? Fizeram de tudo. Nosso passado mesmo histórico, você olhar para trás, você vê que são absurdos em nome dos deuses do metal também, né, cara? Que é o próprio o Viu Metal, né? Ele E o também, o dinheiro também é um deus do metal, um deus de metal, né? E hoje essa busca por esse deus metal, do Viu Metal, ela, mano, ela nos joga numa situação assim que a vida se torna muito mais difícil, sabe? Climaticamente, sabe? O quanto que você deixa de exercer o que você é em potencial para ter que trabalhar loucamente, infinitamente para conseguir comer e ter um teto. Então, essas decisões, inclusive eu tô com isqueiro, vou mostrar. Hum, Essas decisões que vêm de topos de pirâmides, sabe? Cara, isso condiciona a nossa vida. Isso nos mata os sonhos também. Isso estraga relações familiares, sabe? Num elo, porque ao mesmo tempo que eles fodem com a nossa vida, você se estressa e às vezes você acaba brigando com pessoas que você ama, porque você está muito preocupado em sobreviver, fazer escolhas, aonde viver. Então, isso condiciona muito a nossa vida. O templo do supermarket, onde a gente reza todo dia, que te vende transgênicos, sabe lá o que vai dar essa merda,
e que agora os filhos da puta passam uma lei que não precisa nem te avisar se é transgênico ou não, aquele Tzinho acho que vai desaparecer. São muitas coisas, quando a gente vai olhando, cara, em todo lado, sabe? A indústria cultural também acaba virando um outro ramo de atuação dessas figuras que ocultam grandes artistas, grandes mestres da música popular, por exemplo, ou de artes, ou escritores. Então, cara, a atuação desses deuses, ou dos servos, ou dos apóstolos desses deuses do metal, eles influenciam demais a nossa vida, sabe? E isso é muito... E desde sempre, né, cara? Imagina, você olhar para trás na história, é barbaridade atrás de barbaridade. O Caio, do Tecoporã, sempre... Ele tem uma frase, cara, a história não é bonita. A história não é bonita. Porque é barbaridade atrás de barbaridade que nos construíram socialmente, culturalmente. E isso segue, né, cara? Isso segue. Então, acho que a arte, a poesia tem que ser e deve ser um contraponto, que é outra força, né, cara? A gente tá falando de outro lugar de força, assim. Mas é um combustível poderoso, mas a força de lá, mano, é uma bota, é um coturno pesadíssimo que esmaga mesmo, e para você sair debaixo dessa bota, haja força, mano. Pablo, foi um prazerzaço falar com você. Ainda bem que deu certo dessa vez da gente fazer. A nossa conversa termina aqui, porque você tem que ir lá pra cachoeira com as crianças. Tem, cara. Senão elas vão me dar um cara que elas vão invadir o quarto. E te puxar, né? E puxar e desligar o computador. Elas vão fazer uma revolução aqui. Eu tô ouvindo as conversas. Eu tô ouvindo as conversinhas. Mas que demora, mas por que tem que fazer isso logo agora? Tá na hora da nossa cachoeira. Que legal. Valeu mesmo, velho. Espero que a conversa continue na vida. Com certeza, cara. Com certeza. No mundo do pós-Covid, com certeza a gente vai tomar um cafezinho aí em algum lugar, pra trocar uma ideia, pra trocar as poesias e vamos nessa. Valeu. Abraço. Muito obrigado aí pelo convite, gente. Valeu demais. Adorei a conversa aí sobre Galeano e os deuses do metal. Valeu. Obrigadão. Valeu, André. Quisera eu poder sonhar e um novo mundo admirar. Baile de luva e mascarar. Bailam os deuses do metal. A birrapina cheia de gás. Bendito merchandise ecoam dentro da mente. Trombetas de Wi-Fi. A birrapina cheia de gás. Bendito merchandise ecoam dentro da mente. Trombetas de Wi-Fi. Dá-me força, divindade digital. Tem de piedade, livra-nos do mal. Abra suas asas e cubra-nos com seu manto, arcanjo multinacional. Dá-me força, divindade digital. Tem de piedade, livra-nos do mal. Abra suas asas e cubra-nos com seu manto, arcanjo